Então, boa noite a todos, obrigada pela presença e pelo interesse desse tema. Esse evento foi organizado pelo Conselho de Cidadania dos Países Baixos, pela Mesa do Bem-Estar e Saúde. O Conselho de Cidadania é membro do CRBE, que é o Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior. E temos mais de 50 países espalhados pelo mundo que são membros do CRBE. Cada Conselho de Cidadania tem na sua estrutura 10 mesas ou pastas temáticas com o objetivo de tratar desses temas específicos servindo a comunidade brasileira em cada país. Todos os colaboradores do Conselho de Cidadania são brasileiros, são residentes no exterior e são voluntários. Ninguém recebe nenhum tipo de recompensa para o trabalho que fazemos. Aqui mostra mais ou menos a estrutura dos conselhos, os temas que são abordados. Cada mesa, cada pasta cuida de um tema específico, tentando levar informação sobre esses temas para a comunidade brasileira. E agora nós vamos falar aqui um pouco mais sobre a Mesa do Bem-Estar e Saúde, que tem como objetivo contribuir para o bem-estar e saúde do brasileiro no exterior, com a integração do brasileiro e identificar os desafios que os brasileiros encontram no país que os acolhe e tentar contribuir na busca de soluções para os desafios que encontramos. Isso nós fazemos através de palestras informativas, como essa de hoje, campanhas, projetos temporários. Por exemplo, durante a pandemia nós tivemos campanhas sobre a vacinação, sobre o tratamento de saúde, os testes e etc. aqui na Holanda. E tivemos um projeto de atendimento psicológico gratuito para os brasileiros aqui residentes. E participamos também de atividades de outras mesas, sempre estamos contribuindo, colaborando entre si. E reuniões administrativas, tanto com os colaboradores da mesa, quanto com outras mesas, com coordenação geral e também com outros países, através do CRBE. Aqui a gente tem alguns endereços da Mesa do Bem-Estar e Saúde, o Instagram, o e-mail, que todo mundo pode acessar depois e mandar perguntas ou comentários, e os endereços do Conselho de Cidadania nos Países Baixos. Temos à direita também o endereço da organização que a Beatriz participa, o Facebook do Viefrau, e para caso de alguém ter alguma informação, alguma pergunta para ela diretamente. Agora é um prazer muito grande apresentar para vocês a Beatriz Lausa, brasileira, reside na Holanda há vários anos, é mãe, é psicoterapeuta formada na Holanda e com especialidade em arte-terapia. A Beatriz atende no seu consultório e online. Ela foi colaboradora do projeto de atendimento psicológico gratuito durante a pandemia. Esse projeto encerrou em dezembro. E a Beatriz é também colaboradora do projeto Via Mulheres em Ação, que é um projeto para questões das mulheres residentes na Holanda. Então, Beatriz, é um prazer muito grande ter você aqui e com você a palavra. Obrigada, Dalva. Boa noite a todos. Vocês estão vendo meu slide mudar? Mudou? Sim.
Então, o tema de hoje à noite é LGBTQI+. Vamos explicar essa diversidade de gênero e de orientação sexual. E como a Dalva já explicou, é um evento da Mesa de Bem-Estar de Saúde e do Conselho aqui na Holanda. A nossa agenda é a apresentação, o objetivo do tema. Nós vamos mostrar alguma coisa de arte, a arte LGBTQI+, artistas que promovem essa questão para chamar atenção. Vamos dar a explicação das letras, vamos falar como esse assunto é abordado nas escolas, como ele tem sido incluído na sociedade holandesa e como que os brasileiros residentes aqui podem buscar ajuda nos órgãos públicos ou nos órgãos nacionais que já possuem uma política para esse acolhimento. Também, como voluntárias e ativistas das questões dos brasileiros no exterior, queremos também convidá-los para serem ativistas dos temas que vocês desejam acolher. E, por último, nosso agradecimento em especial a todos que estão presentes. Então, vocês já devem conhecer essa bandeira maravilhosa que a gente usa muito aqui na Holanda e também no mundo inteiro, que é essa bandeira do arco-íris. É uma curiosidade apenas, mas eu acho que é muito bom a gente ter o conhecimento de onde vêm as coisas, né? Porque tem uma história por trás dessa bandeira, né? Então, essa bandeira ela foi desenhada em São Francisco pelo artista Gilbert Baker, em 1978. Originalmente, essa bandeira tinha essas listras, cada listra com um significado, né? Então, o pink, pink, que é da sexualidade. O vermelho, que é a cor da vida. O laranja, que é a cor da cura. O amarelo, que é a cor do sol, do calor. O verde, que é a cor da natureza. O azul turquesa, que é a cor da arte, da magia. O azul royal, que é a cor da harmonia. E o violeta, que é a cor da espiritualidade. E hoje em dia ela foi simplificada e adaptada para todas as siglas existentes. Então você tem rosa e turquesa, você tem preto, rosa, vermelho, você tem várias bandeiras que foram criadas depois disso e as cores denotam então o significado que está sendo trazido. A mais comum, por conta de uma massificação do movimento LGBTQI+, ela se tornou essa aqui do que a gente chama de arco-íris, e deixaram esse rosa e esse preto, que são materiais mais caros, então a gente guarda essa visão do arco-íris. Naturalmente, quando eu estive na exposição de arte em Schiedam, aproveitei para trazer para vocês esse tema da arte dos artistas que promovem o tema LGBTQI+. Eu também trouxe os objetivos dessa apresentação, que é a conscientização da diversidade de gênero, a orientação sexual para jovens e adultos, para nós quebrarmos o gelo, ou seja, facilitar a comunicação sobre esse tema de diversidade e sexualidade, que está englobado nas letras LGBTQI+, significando mais coisas a serem discutidas, e trazer fontes de conhecimento e divulgação que todos podem acessar, né? Ao lado você vê uma foto da arte, esse era o início da exposição de arte, realizada por artistas LGBTQI+, e é uma coisa muito comum para o universo cultural a gente se relacionar com um objeto artístico, porque a arte ela nos toca, né? Então, aqui temos duas figuras saltando no ar, e por estarem saltando no ar, passam essa coisa bem atlética, né? Então, a pergunta para vocês, se vocês quiserem participar, é apenas uma brincadeira, um warming up, um aquecimento, que vocês sentem quando vocês veem essas duas figuras pulando atleticamente no ar, né? É um movimento, é um pensamento, é um sentimento que está sendo passado.
Se alguém escrever alguma coisa no chat, eu e a Dalva vamos ler e a gente já comenta o que vocês pensam. Assim, a gente tem a próxima imagem. Quem quiser participar, coloca no chat e a gente comenta o que você sentiu. Essa é a próxima imagem que foi mostrada para nós. Deixa eu olhar aqui o que alguém colocou no chat para nós. Liberdade. Obrigada, Dalva. Liberdade, espaço e ar. Eu concordo com vocês. E eu acrescentaria liberdade, espaço, ar. Vou voltar naquela imagem anterior. Deixa eu ver como é que faz isso. Não sei voltar. Voltei. Eu adicionaria mais um elemento, uma qualidade que está nessa obra de arte, que eu chamaria de leveza, né? Não sei se vocês assistiram aquele filme, é muito antigo, mas é um filme excepcional, chama-se The Unbearable Lightness of Being, ou seja, a insuportável leveza de ser, que tem a ver com essa questão existencial, de ser quem você é, né? Tem tudo a ver com esse tema de hoje. E essa aqui, a próxima obra de arte que eu queria mostrar a vocês, é essa figura nesse background escuro, um tom de marrom, de vermelho escuro, um tom mais terra, que, a princípio, se você olhar para essas patas, poderiam ser pernas de aves, né? Poderiam ter aqui alguma coisa de ave, olhos de pessoas, de seres humanos, assim, um nariz de um ser humano, né? E o que vocês acham, o que você sentiria estando de frente ou olhando para essa obra de arte, né? O que o artista está tentando passar com essa obra de arte, né? É o sentimento do artista promovendo esse acolhimento e essa empatia pelo tema LGBTQI+, né? Então, eu vou ler aqui o que vocês estão colocando. É um mistério, é um segredo, eu concordo. Isso está tão claro. Aí tem multiplicidade, concordo, é um mergulho. Esse é da anterior, né? É uma mistura de metamorfose, você pode ser o que você quer, exatamente. É uma metamorfose. E eu acrescentaria também uma busca, né? Porque, para mim, isso que vocês chamam de mistério e segredo, e também de metamorfose, não deixa de ser uma busca, né? Esse pássaro que está se mostrando aqui, ou essa ave que está se mostrando aqui, ou esse ser humano que está se mostrando aqui, está trazendo alguns elementos que a gente desconhece. Os olhos são vivos, a gente tem aquele conhecimento de que pelos olhos entra a nossa alma, a vida vem pelos olhos, pelo olhar, né? Então ele está presente, ele nos comunica algo, e ao redor dele toda essa manifestação folclórica, mágica, animal, de outros espectros, não é? Então, eu acho que o sentimento mais forte, além do segredo e da magia, é essa coisa alegre, viva, cheia de vida, né? E esse é um artista brasileiro. Então, me dá muito orgulho de falar disso. Vamos para o próximo. Essa é uma foto ampliada, naturalmente, em matéria de obra de arte, né? Mostra um rapaz dando a mão para sua sombra. E o que você sente quando você vê essa foto, né? O que você sente quando você vê esse rapaz dando a mão para sua própria sombra? Além de ser maravilhoso e de chocar os olhos com esse silêncio, né? Essa solitude, né? Que mais que você vê nesse momento quando você olha para essa obra de arte, né? Solidão, muita solidão, tormento, talvez, exatamente, um tormento, uma perturbação, talvez a paz, né? Ele está em paz ou ele está atordoado, não sabemos, mas é um momento de reflexão, olha, reflexão, né? Ele está refletindo, então acho uma coisa muito bonita, achei lindo demais, eu não podia colocar todos os quadros aqui para vocês verem,
porque seria muita coisa, mas ele tem peso, buscar a sombra, ou seja, o escondido. Sim, claro, querer se conhecer, né? Ele tem a ele se agarra nele, ele dá a mão para ele mesmo. Olha que profundo isso, né? Isso já é um passo adiante do que aquilo que a gente vê, porque aquilo que a gente vê, quando a gente reflete, se torna nosso, né? O que a gente vê é de todos, né? É o que a gente vê. E o que a gente reflete é pessoal, né? Então, olha que profundo ele ter ele mesmo, né? Ou seja, confiar em si mesmo, ter a si mesmo, se achar, né? Se achar no sentido de um encontro consigo mesmo, né? Olha que lindo isso. Bom, então isso para dar início à nossa fala, né? Da sigla, das questões da LGBTQI+, que é uma questão de gênero e de diversidade sexual. Então, aqui na Holanda, esse tema está sendo tratado já a partir da escola básica, né? E na escola básica, essa figura do astronauta é uma figura muito compreensível, talvez até para nós adultos, fácil de entender. Para quem quiser explicar para seus filhos, ou parentes, ou pessoas que necessitem de uma idade escolar primária, pode aproveitar essa imagem. Então, aqui a gente vê essa diferenciação entre a orientação sexual e a questão do gênero. Ou seja, orientação sexual é aquilo que você nasce, é o seu sexo. Você nasceu com o sexo feminino ou masculino, né? Isso é a coisa biológica. Quando você se orienta sexualmente, orientar, sinônimo de orientar, é dirigir. Então, você se dirige sexualmente àquela pessoa que você se apaixona. Então, você ama, você está atraído por uma pessoa que é sexualmente igual a você ou diferente de você. Ou você se apaixona por alguém que é do mesmo sexo, uma relação homoafetiva, ou você se apaixona por alguém do seu mesmo sexo ou do outro sexo, que é a relação heteroafetiva. E se houver atração por ambos os sexos, você está falando de uma bissexualidade. Então, a lésbica, ela se apaixona por uma mulher, o gay, ele se apaixona por um homem, e o bissexual se apaixona pelos dois. Essa orientação é sexual. Se apaixona, ele ama, ele quer se entregar para o mesmo sexo ou para o sexo oposto, né? Então, essa é uma questão pessoal de amor, né? Aí vem a questão do gênero, né? O gênero é quem você é, né? Você nasceu no gênero feminino ou no gênero masculino, né? Então, você possui uma orientação de gênero que você pode expressar. Você pode se expressar de uma forma feminina ou você pode se expressar de uma forma masculina. Quando você se expressa de uma forma feminina, você é do gênero feminino. Quando você se expressa de uma forma masculina, você é do gênero masculino. E entre o feminino e o masculino, existe um guarda-chuva de possibilidades. Essa é a questão de diferenciação de gênero. Então, a diversidade do gênero é um termo que acostumou-se chamar de queer. Queer é uma palavra do inglês. E o queer era originalmente uma palavra diferente, estranha, que começou sendo usada como ofensa. Mas hoje em dia já é uma palavra tão usada que deixou de ser ofensa para se tornar um guarda-chuva. Então, dentro do termo queer, a gente engloba o transgênero, que é aquela pessoa que nasce do gênero feminino, mas se sente expressivamente do gênero masculino. Então, ela é uma mulher trans. Quando ela nasceu no sexo masculino e se sente feminina, ela é um homem trans, né? Então, essas questões são de gênero. E, naturalmente, isso é só a expressão do gênero. Uma coisa mais profunda, mais adiante nesse processo, seria a operação hormonal ou até mesmo física, cirurgia física, para mudar de sexo. Então, nesse guarda-chuva de orientação de gênero, de expressão de gênero,
chamamos também de não binário, que é aquilo que é contra as duas coisas feito carimbos, homem ou mulher. Então, eu não sou binária, eu não sou nem homem nem mulher, eu sou fluida ou eu transito entre todos os gêneros possíveis. Eu sou queer, eu sou trans, eu sou não binária, eu sou fluida, né? E existe ainda a questão dos intersexos, que são intersexual, que são pessoas que nasceram ou com uma predominância hormonal ou com uma predominância no cromossomo, que fez com que elas não fossem apenas um homem ou uma mulher, mas também tivessem um hormônio predominante ou um cromossomo predominante. Então, você pode ter uma mulher do gênero feminino, do sexo feminino, com hormônios masculinos. Ou você pode ter um homem com a sua sexualidade feminina, masculina, mas com todo o aparelho hormonal feminino, né? Então, essas pessoas existem e precisam ser respeitadas como tal. E elas se encaixam muito bem no queer, no guarda-chuva de gêneros, porque elas transitam da forma que desejam, né? Para isso é muito importante elas serem acolhidas sem carimbo. E o intersex, ambos gêneros, isso mesmo, intersex, ambos gêneros. Além dos intersexos, tem o pansexual, que é aquele que não se importa com a questão de gênero, mas se apaixona pela identidade da pessoa, e o assexual, que não liga para a questão de gênero, de sexo, ela simplesmente se apaixona. Então, se apaixona por homem ou por mulher, isso é irrelevante, não tem sexo para ela. Não é uma pessoa que está preocupada com sexualidade. Então, nesse site, aqui começa o vídeo do site Gender e Sexual Diversidade aqui na Holanda, que é um site que explica de uma maneira muito lúdica como que você transita entre o astronauta. Não vai dar tempo para a gente passar, mesmo porque o Zoom tem bloqueado os links do YouTube. Podemos tentar para ver o que ele faz, e se for possível, eu vou traduzir um pouquinho para vocês verem o que é. Mas é uma maneira lúdica de explicar as possibilidades, além do que você assiste a pessoa falando, como que ela se comporta, né? Então, para nós é muito bom. Met de hulp van deze astronaut gaan we de hokjes man en vrouw eens opnieuw bekijken. Então, agora Samen vamos met olhar. deze 9 helden gaan we het je haar fijn uitleggen. Als eerste Essas 9 gaan we het pessoas hebben vão nos over explicar seksen. Je seksen gaat over het lichaam dat je hebt. sobre o seu corpo. Geslacht, je hormonen, je chromosomen. Sexo, Zo heb je hormônio, cromossomos. vrouwenlijven, intersexe lijven en mannenlijven. De seksen gaat over je lijf en over je lichaam. En ik heb een vrouwenlijf. Mijn seks is mannelijk. Ik heb een vrouwenlijf. En bij mij is dat een mannenlijf. Voor mij is dat een vrouwenlijf. Ik heb mannelijke chromosomen, maar verder heb ik helemaal een vrouwelijk lichaam en vrouwelijke hormonen. Ela possui cromossomos masculinos, mas tem hormônios femininos. Ik ben geboren in een vrouwelijk lichaam. Ele nasceu Als no tweede, corpo de je mulher. genderidentiteit. Agora vem a Je identidade de genderidentiteit gênero. gaat over hoe jij jezelf. Pronto, agora o Zoom proibiu o resto da publicação. Mas o site, o link está ali e todo mundo pode acessar o link. Essa é uma nova medida do Zoom para impedir que a gente divulgue vídeos que não são adequados para a idade da pessoa que está vendo, né? Então, como aquilo é ao nível da escola primária, eu gostaria de continuar nesse nível para explicar para vocês como que isso funciona a nível de escolaridade, né? Então, imagina que seu filho tem alguma tendência de gênero diferente daquela que você conhece, ou que ele já tem uma orientação sexológica definida. E você ainda está na escola básica ou na escola média, a quem você deve se dirigir, né? Então, nesse site, Schoolveiligheid, a segurança na escola, você encontra todo tipo de link e informações em inglês e em holandês sobre a pessoa de confiança que você deve acessar, a situação que está gerada na escola para o seu filho, ou para si mesmo, se você já é uma criança de 17 ou um adulto, um jovem de 17 anos, 18 anos, intimidação sexual, os problemas pessoais que você tem
ou na sua família. Você pode também procurar essa pessoa para falar sobre como que está acontecendo esse acolhimento na escola. Você pode questionar a inspeção educacional, você pode falar de violência no lar e você pode falar de abuso infanto-juvenil. Então, as escolas possuem um protocolo para atender alunos que estão sendo diferenciados de uma forma ou de outra, ou porque eles estão sendo excluídos de alguma coisa, ou porque estão sofrendo bullying, ou porque estão tendo perguntas em si mesmo que não tem com quem conversar. Então, elas têm um protocolo, você procura a pessoa de confiança dentro da escola e ela te encaminha de acordo com a necessidade do pai ou da criança. Nesse vídeo, você vai clicar nessa link aqui e vai assistir um vídeo sobre a integridade do professor e a necessidade de conversar sobre sexualidade na escola. Então, vai acontecer a mesma coisa, porque o Zoom agora proíbe que a gente use vídeos do YouTube. Então, essa professora vai perguntar a essas duas crianças se é verdade que eles mostraram seus órgãos sexuais um para o outro. E as crianças, em sua inocência, dizem que sim. E a professora, graças a Deus, recebe isso com muito respeito e ensina a eles o que ela pensa a respeito disso. Comunica aos pais e gera uma abertura para que isso seja conversado. Não podemos deixar de esquecer que criança é criança, e nessa idade não existe nenhuma orientação sexual. Isso é apenas curiosidade, né? Então, eu vou clicar aqui. Depois desse vídeo tem de um professor, as crianças perguntam para o professor: qual foi a sua primeira vez, professor? E ele, em sua integridade profissional, acho interessante a pergunta. Aqui a professora vai conversar com as mães. E aqui as crianças acham que homoafetivos é a mesma coisa que brincar de boneca. Aqui a professora explica a necessidade de conversar e explicar para os pais o que está acontecendo. Então, isso tudo é uma campanha na idade escolar para que haja liberdade para conversar esse tipo de assunto. Então, vamos para o próximo slide. Aqui, vamos voltar. Bom, eu pulei um slide. Como os pais podem... Espera só um instantinho que eu pulei aqui um slide. Ele está indo para frente em vez de ir para trás. Desculpa. Lá embaixo, à esquerda, tem a setinha. Lá embaixo na sua tela, à esquerda. Ah, cheguei. Obrigada. Então, desculpa, uma falha técnica. Isso aqui é para jovens até 26 anos. Então, nessa faixa etária, até 26 anos, ocorre todo o desabrochar da sexualidade, né? E da identificação com o gênero. Então, é muito importante que os jovens tenham acolhimento nessa hora, né? Que não sejam obrigados a decidir algo que eles não estão prontos para decidir, que não tenham que assumir nada que eles ainda não sabem se querem assumir, e que possam conversar e encontrar com jovens que têm a mesma pergunta que eles, né? Então, aqui eu selecionei alguns links, eles são todos clicáveis. Esses links vão estar no site do Conselho, na mesa de bem-estar. Você pode clicar um por um, eles estão em holandês e em inglês, e você pode ouvir, então, histórias da primeira vez que uma criança, um jovem com uma diversidade de gênero se encontrou para poder falar sobre isso, que ele conseguiu falar sobre esse assunto. Depois você vai ver como que você aborda o assunto sobre amor e relacionamentos. Você vai ver a agenda de uma instituição que organiza eventos para jovens, para eles se reunirem e participarem. E você vai ver um site, Young and Out,
que é apenas para jovens até 18 anos, onde eles, fazendo uso de sua carteira de identidade, documento de identidade de até 18 anos, pode acessar e pode trocar ideias com jovens da mesma idade e marcar encontro em organizações que fazem eventos para eles. Então, tudo organizado a partir da prefeitura ou do estado onde eles vivem, que aqui no caso são províncias, né? Ou vindo da questão federal. São instituições que recebem subsídio, que são extremamente seguras para propiciar a segurança desses jovens. Então, especialmente Young and Out é apenas até 18 anos e esses outros aqui até 26 anos, né? Como essa questão é uma questão muito delicada, nós temos que falar também da prevenção de suicídio, porque existem jovens que não conversam nada, não conversam com os pais, não conversam com os professores, não conversam com nenhuma pessoa de confiança e dentro de si mesmo, provavelmente, estão criando uma imagem negativa de si mesmo. Negativa por conta da diversidade do gênero e da orientação sexual. Imagina que esse jovem não se identifica com aquilo que existe de mais comum, feminino e masculino, e que, por conta disso, não sabe o que fazer com os sentimentos que possui. Alguém me falou algumas coisas. Desculpe, terei que sair. Muito obrigada, Márcia. Foi um prazer tê-la conosco. Então, a prevenção do suicídio. E esse site, 3, assim como o Hangout, assim como o Young Out, todos eles possuem uma help desk, uma secretária, para atender anonimamente quem precisar de conversar. Então, se alguém quiser uma conversa para se orientar, saber onde vai, o que deve fazer, como se comunicar, é só ligar que eles têm conversa para todo mundo. E então, eu coloquei aqui um exemplo do que acontece quando você, vulgarmente, né, popularmente falando, sai do armário. Se você sai do armário, significa que você assume a sua identidade de gênero ou orientação sexológica. Então, aqui temos 2 exemplos de relações homoafetivas e aquilo que aconteceu na esfera familiar. Meus pais tinham muita dificuldade em aceitar a minha orientação sexual por conta da religião deles. Agora que eles me veem feliz ao lado do meu namorado ou da minha namorada, eles estão felizes por mim. Eles aceitaram a minha escolha. Então, esse é um gesto de acolhimento maior que o pai e a mãe podem fazer para os seus filhos. Porque nós, que somos pais, precisamos acolher nossos filhos em nossos corações, né? Então, independente da minha crença religiosa, independente do meu estado espiritual, o meu filho, a minha filha, tem direito de escolher a sua própria vida, né? E a sua própria orientação pessoal, né? Então, isso fica muito bem mostrado aqui. Como que os pais podem ajudar os filhos, né? Os pais devem procurar a conversa, né? Primeiro, a conversa normal, falando de exemplos, falando de coisas que acontecem, que são conhecidas, né? Aquele famoso pega leve, né? Dá os exemplos e tal. Agora, existe um outro lado também, que é buscar um suporte comunitário. Ou seja, participar de eventos comunitários onde essa população é acolhida, né? Por exemplo, demonstrações, eventos, né? Isso é muito bom porque você se solta, né? E você vê a quantidade de gente te apoiando e a quantidade de gente participando para essa elevação de consciência, né? Então, em caso de isolamento, eu já falei anteriormente, você tem que procurar ajuda profissional, né? Se o teu filho ou a tua filha estão se isolando e não querem conversar, aí eles precisam, provavelmente, de uma terapia, né? Na questão terapêutica, existe muito a culpa, né? Então, a culpa é aquela coisa que o jovem ou a pessoa que se vê diferente, se percebe diferente, procura agradar e ser leal,
né, aos pais ou às pessoas que ela ama. E a lealdade, às vezes, esconde, né, prefere esconder a, 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 a orientação sexológica ou a diversidade do gênero, né, para continuar sendo leal, para continuar obtendo e dando o amor das pessoas que amam, né? Então, isso é um caso de terapia, porque a pessoa tem que entender que ele só precisa ser leal a si mesmo, porque não adianta você passar 50 anos sozinho e infeliz para não desagradar seus pais ou seus irmãos ou seus melhores amigos, né? Você vai, né, realmente estragar a sua própria vida, né? Então, aqui na Holanda existe a Fundação COC, que dá os links e está sempre lá para atender telefone de quem precisar de ajuda psíquica e para conversar. Além do que, esses sites trazem conversas e histórias pessoais para você ver que não é só com você, nem como pais, nem como jovens ou adultos que estão se procurando nesse sentido, você pode simplesmente ligar e conversar sobre o assunto. Às vezes é difícil, às vezes você não quer nem começar a falar, mas esse público sofre muito, e sofre principalmente pela solidão, né? Então, esses profissionais já estão preparados para acolher, né? Acolher, por conta dessa dificuldade, porque é como uma deficiência, né? Ainda assim é visto como uma deficiência física, né? Então, essa população está sendo excluída de nossa sociedade. E esses movimentos e essas organizações propagam exatamente a inclusão, porque não tem nada a ver com doença física, né? Isso é uma questão de opção, né? Uma opção para quem é livre de crenças, né? Para quem é livre de dogmas, né? Para quem é livre de tabus, né? Então, quando você é livre, você pode escolher, né? E aí você pode transitar no gênero e na sexualidade, né? Então, a questão que envolve também os brasileiros é a questão do transgênero, né? O transgênero é ainda a população que mais sofre exclusão, né? Então, agora em maio, do dia 21 ao dia 28 de maio, vai iniciar um curso para quem tem interesse em ser mais assertivo nessa categoria, nessa opção, para poder participar gratuitamente de como... Oh, a Lília também tem que sair. Obrigada pela sua presença, Deus. Então, a inclusão dessa população transgênero, né? Transgênero. Então, para eles saberem o que pensar e como agir, né? Esse filme, A Garota Dinamarquesa, é sobre uma mulher trans que descobriu a sua essência feminina, né? Na verdade, sexualmente é um homem, acho que o Zoom não vai passar, sexualmente é um homem, mas dentro dele, seu gênero é feminino. Então, ele descobre sua essência. I was sure. It was so shy and mysterious. Something you like that? For your wife, I know everything. Would you help me with something? You will not tell anyone about it. Hello there. Who's going to call you Lily? I want to sketch you. Lily. We should go out tonight. Give them something different. Lily. You're exquisite. You're different from most girls. I feel I need to ask your permission before I kissed you. Exactly what happened last night? There was a moment when I wasn't me. There was a moment when I was just Lily. But Lily doesn't exist. We were playing a game. Something came up. He's lost his way. He needs a friend.
deepest thoughts. I dream, her dreams. She was always there. I need my husband. I need to hold my husband. You're right. The fact is, I believe that I'm a woman. And I believe it too. Surgery has never been attempted before. You can kill me. It's my only hope. This is not my body. I have to let it go. I love you because you're the only person who made sense of me. You made me possible. Então, esse filme mostra a essência feminina e por isso ele é essencial para quem quiser entender melhor o transgênero. O mais importante é você ser você mesmo e fazer escolhas apenas quando você estiver pronto para elas. Obrigada pela atenção. Nós vamos parar a gravação e dar início a perguntas. Todos receberão o link da gravação e nós enviaremos um formulário de avaliação. Obrigada a toda a organização, à Mesa do Bem-Estar de Saúde aqui na Holanda e ao Conselho aqui na Holanda. Boa noite. Obrigada, Beatriz, pela bela palestra. Percebo que você se esforçou e fez um trabalho maravilhoso de pesquisa e está super completo. É impossível falar sobre tudo isso, mas você deu as fontes para quem estiver interessado poder procurar e encontrar a informação que necessita, né? Isso é muito importante. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Eu vou...